Boa tarde, gente, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma live. Hoje é 17 de abril e essa semana nós estamos falando sobre vários aspectos em torno da metodologia. Particularmente estamos falando de pesquisa experimental, estamos falando sobre pesquisa de campo. Oi, André, Patrícia, Lindeberg, boa tarde. E dentre as várias possibilidades, várias coisas que a gente pode fazer, né? Tudo que a gente pode fazer em pesquisa de campo, essa semana a gente destacou a definição do campo, de quando você sai do âmbito da mesa, né? Você, o computador e a mesa, você vai a campo fazer pesquisa, definir o campo, definir os sujeitos com quem você vai trabalhar. Pincelamos um pouco até a elaboração de uma pergunta primeira, aquela que vai te dizer se aquela pessoa, se aquele sujeito é ou não o que você está procurando mais refinadamente. Daí falamos sobre a pesquisação ontem e hoje vou falar sobre o TCLE, que a gente chama, que é a sigla para Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, né? É um nomão, né? Não. Mas esse nomão é para um documento muito importante que não pode faltar no anexo do seu projeto se você vai fazer pesquisa de campo. Aí você fala, Sônia, você falou lá nas primeiras lives que o projeto de pesquisa não tem anexo. É verdade, eu falei. Mas eu falei também que tinha uma única exceção. Quando você precisa apresentar documentos que são inerentes ao projeto que você está propondo. Como, por exemplo, quando você faz pesquisa de campo. Para você ter o seu projeto aprovado para fazer pesquisa de campo, um documento obrigatório é o termo de consentimento livre e esclarecido. Ele é nada mais, nada menos que um documento que você elabora, tem diretrizes, depois eu vou colocar para vocês aqui. Como sempre, nunca dá tempo de eu colocar antes. Conforme eu vou conversando com vocês, aí eu lembro, eu preciso colocar para eles tal coisa. Então, logo mais eu vou colocar para vocês um modelo que a Unesp tem. Não é um modelo de como é que eu vou copiar o meu termo, mas são os itens que não podem faltar no termo de consentimento. Oi, hi Scott, Henrique, Luciane. Então, esse termo de consentimento é assim, onde basicamente um documento que você elabora dizendo que pesquisa é essa que você está fazendo. Esse documento vai para a pessoa que vai colaborar com o seu projeto, o tal do sujeito. Não é? Se a gente pegar os exemplos que eu tenho colocado aqui, eu disse a vocês um exemplo de os alunos que eu estava, um projeto que eu estava com os alunos hipotético, em que esses alunos eram alunos iniciantes de contrabaixo. Dei um outro exemplo também uns dias atrás sobre ensino de percepção em escolas municipais. Então você teria que ir lá, eventualmente, conversar com esses alunos, com os professores das escolas municipais. Bom, esses são seus sujeitos. Ele precisa saber, essa pessoa que vai colaborar com o seu projeto, do que se trata, né? E é aquela coisa que você está cansado de saber. A primeira coisa que você escreveu na introdução do projeto era do que se trata. Então não vai ter nenhum problema em elaborar o termo de consentimento se você já está com o seu projeto pronto. Quer dizer, toda a parte que vem antes da metodologia está pronta. O que você vai fazer?
desenvolver o termo de consentimento. Nele tem que ter qual é o assunto, o objetivo principal do trabalho e por que é que essa pessoa está sendo convidada a participar do seu projeto. Oi, Sandra. Então aí você vai colocar o assunto é tal, o objetivo do projeto é tal e estou convidando, ou estamos convidando, eu e meu orientador, estamos convidando todos os alunos das escolas tais, a contribuírem respondendo esse questionário, ou respondendo a entrevista, ou participando de uma aula experimental, ou participando do experimento no dia tal, tal hora, na sala tal. Você informa o que é que vai acontecer. Agora, tem algumas coisas que são técnicas, são em função da lei. Você vai ter que esclarecer que não há perigo para esse aluno de um acidente, que a integridade física dele será resguardada, que os dados que ele informar para a pesquisa não serão divulgados com a identificação dele. Mas isso é óbvio. Bom, é óbvio talvez para nós que estejamos desenvolvendo a pesquisa, mas a pessoa da comunidade que vai contribuir com a sua pesquisa, ela não sabe nada disso, né? 99,9% dessas pessoas nem sabe o que é pesquisa científica, são alunos de uma escola. Então você precisa, como diz o nome, esclarecer nesse termo o assunto. Tem algumas coisas que são bem técnicas, porque essa consulta, esse convite que a gente faz às pessoas da comunidade a participarem da pesquisa da gente, não nasceu com a pesquisa em performance musical, isso vem das ciências naturais. Vendo como a gente está cansado de ouvir, que eu estou usando exemplos aqui, o caso de testes de vacinas, o caso de testes de candidatos para uma determinada cirurgia, candidatos a experimentarem determinado remédio novo. Você tem que dizer para ele até que ponto a saúde dele entra em risco, ele participando desse experimento. Então, no nosso caso, a gente dificilmente vai lesar a saúde de um aluno porque ele está participando da pesquisa sobre percepção. A gente pode lesar o ouvido dele no máximo, né? Não, brincadeira. A gente não vai lesar ninguém. Mas é a tradição do termo de consentimento esclarecer muitas vezes o que é óbvio. E aí você fala, mas que chatice, eu tenho que fazer isso. Faz parte daquela parte de propor uma pesquisa que é talvez trabalhosa, às vezes um pouco chata, como na hora de fazer o termo de consentimento. Mas tenha em mente, não é difícil. Difícil é tocar instrumento, tá? Fazer isso não é difícil, pode ser chato, eu concordo, mas difícil não é. Então o que você faz? Faz logo e se livra disso e manda seu projeto, ganha sua bolsa, vai pesquisar. Não gasta tempo reclamando que é chato fazer o termo de consentimento. Uma coisa é certa, você fez, está feito, nunca mais você tem que fazer, né? E se você trocar de pesquisa, você já tem um modelo que você já fez, você só vai saber que você tem que trocar os itens relacionados à nova pesquisa e pronto. É o tipo da coisa que é como a BNT. Aprendeu a fazer? Aprendeu, não desaprende mais, é sempre do mesmo jeito, tá? Então, o termo, o modelo de termo, eu tenho um aqui que eu vou colocar para vocês. Já. Cadê? Ele estava abertinho aqui. Então, ele começa assim, que o documento, dizendo, oi, Concília, Márcia, Carol, ele diz assim que ele coloca a lei, o documento aqui coloca a lei primeiro, mas se você não estiver interessado em saber a lei, você pode ir direto para o modelo de termo, que é a segunda parte. Oi, Felipe, Felipe entrou aí, que eu falei para vocês que escreveu aquele trabalho, que tem um capítulo de referencial teórico que discute o intérprete como tradutor. Eu falei com ele ontem, ele vai me mandar o link da tese, que eu vou colocar aqui, e vou marcar um dia para ele conversar com a gente sobre isso. Parênteses só. Bom, então o termo tem... primeira coisa, convida a pessoa, você está sendo convidado a participar da pesquisa tal. Descreve a pesquisa.
Por que a pessoa foi selecionada, ele é seu sujeito, porque ele é aluno de tal nível, do escola técnica, de percepção, de contrabaixo, explica. Diz quais são os riscos e os benefícios dele participar desse projeto. Por exemplo, um benefício dele participar do projeto de introdução, de iniciação ao contrabaixo, é que ao final do projeto ele vai estar iniciado ao contrabaixo, por exemplo. Não é? Você vai ter um período de X semanas de aula semanal aqui com um grupo de contrabaixo, então essas aulas serão gratuitas, porque a gente vai estar documentando as aulas ao longo deste período e blá, 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 blá. Sem blá, 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 você escreve. Diz se a participação da pessoa será presencial ou virtual, quanto tempo quantos dias na semana, você tem que ser bem específico para a pessoa saber se ela quer ou não quer colaborar. Depois, deixa explícito que não vai haver uso, não vai ter nenhum tipo de ressarcimento, pagamento. Isso é porque na nossa área de música, performance musical, a gente não tem dinheiro para pagar ninguém para participar da pesquisa. Se a gente fosse da área de genética ou de infectologia hoje, teria dinheiro até para pagar, não é? Tem tanto financiamento para pesquisa para descobrir a vacina para esse maldito vírus que até esse tipo de financiamento não deve ser tão complicado de ter hoje, por causa do interesse global em ter essa vacina. Então, na área médica é muito mais comum eu ter recursos para efetivamente remunerar participantes. Se eu não me engano, isso é proibido no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa há muitas pesquisas em que os sujeitos são remunerados para participar, principalmente na área médica, né? Tá, eu tô achando meu nome aqui no modelo, mas é um modelo, tá, gente? Eu devo ter adaptado porque alunos meus usaram. Você tem que garantir que a pessoa pode abandonar a pesquisa a qualquer momento. Isso é muito importante, porque vamos que ela combinou com você e são 8 encontros, ela foi a 4 encontros, no quinto ela teve um problema pessoal e não vai poder mais participar. Você não pode coagir a pessoa a continuar, né? Você não pode causar nenhum tipo de constrangimento porque a pessoa desistiu de participar da sua pesquisa. E isso tem que estar no termo de consentimento, que ela tenha claro que ela pode desistir, que você espera que ela não desista, que você de fato conta com ela, espera que ela possa ficar, mas tem que deixar claro em algum momento que se ela não puder, nada de ruim vai lhe acontecer. Que mais? Que a pesquisa tem o acompanhamento do seu orientador, obviamente, e se no caso você for o orientador, o coordenador, aí essa pesquisa deve estar sendo financiada ou essa pesquisa está sob a tutela de uma instituição. No meu caso, quando eu cadastro o meu projeto de pesquisa e ele tem pesquisa de campo, eu vou à plataforma Brasil e tenho que colocar um termo de consentimento, acima de mim na universidade, acima do meu projeto, está a Pró-Reitoria de Pesquisa. Então eu tenho que dizer que essa pesquisa tem um acompanhamento da Pró-Reitoria de Pesquisa da instituição ou do programa de pós-graduação ao qual eu sou vinculado. No caso de você orientando de graduação ou de pós-graduação, o responsável direto é o seu orientador, né? É ele que tem que aprovar esse documento e assinar ele junto com você. Se você tiver bolsa de algum lugar, tem que constar também no termo. Essa pesquisa é financiada por tal e tal. CAPES, CNPq, FAPESP, FAPEG. Você tem a liberdade... que mais? Você tem que informar sobre o sigilo. Esses são todos itens, eu estou lendo para vocês os itens. Item 9, informar quanto à privacidade dos dados confidenciais das pessoas. E no caso da sua pesquisa ser o tipo de pesquisa que você precisa dizer o nome da pessoa, ela tem que consentir neste termo. Tá? Você tem que dizer, o seu nome será vinculado ao resultado da pesquisa se você estiver de acordo com esse termo. Tem que estar explícito, a pessoa não pode ter dúvida se o nome dele vai ou não vai ser vinculado.
a pesquisa não prevê nenhum ressarcimento e, por último, uma cópia desse termo inteiro fica com a pessoa e a outra com você, assinado, inclusive por... Bom, aqui não tem mais testemunhas, mas costumava ter 2 testemunhas que assinavam. Aqui não tem mais. Então, ao final, isso dá... Aqui eu coloquei uma letra Arial Narrow, 10,5, para caber tudo de uma folha só. Mas, em geral, para você explicar aí tudo isso, você acaba, às vezes, usando mais que uma folha e meia. Eu tento, o máximo que eu posso, deixar em uma folha só. Faço de tudo para ser bem sintética, mas informando todas as coisas. E deixo em uma folha só, porque você vai ter que ter cópia disso. Você vai ter que fazer 2 folhas dessa para cada pessoa que participar. Então, se você tiver uma escola e tiver 150 alunos, você vai ter que ter 300 cópias desse negócio. Porque uma folha assinada fica com um aluno ou com um participante, a outra fica com você. Se os alunos forem menores de idade, eles têm que levar para casa e os pais têm que assinar. Ou, se ele for entrevistado na escola, pode ser minorizado esse problema, porque o coordenador acadêmico da escola pode assinar em nome da escola e assumir que que os alunos estão participando dessa pesquisa com o aval dele, coordenador, ou diretor da escola. Mas, em geral, se você tem alunos menores de idade, os pais ou o coordenador pedagógico tem que assinar essa folha. Não basta, o menor de idade assinando não é válido, tá bom? Bom, isso daqui que eu sintetizei para vocês logo mais eu vou anexar para você em formato de imagem aí no Face para vocês terem. O que mais é importante saber sobre isso? Sem esse documento, sem esse modelo do termo de consentimento, você não consegue cadastrar o seu projeto na plataforma Brasil para que o Conselho de Ética aprove. Bom, e se o Conselho de Ética, e se eu não mandar? Bom, se você mandar, sua pesquisa não tem validade. Você fala, Sônia, eu já fiz pesquisa, já defendi meu mestrado, defendi meu doutorado, fiz um monte de pesquisa de campo, nunca fiz esse negócio de comitê de ética e nunca tive problema. Então eu vou te dizer o seguinte, o paralelo que eu faço com termo de consentimento, aprovação de comitê de ética, com o que a gente tem no cotidiano é, por exemplo, você lembra que no Brasil o cinto de segurança não era obrigatório? Era extremamente recomendado, mas não era obrigatório. Então, nos Estados Unidos e na Europa, as pessoas era obrigatório, as pessoas eram multadas, tinham a carteira de habilitação tomada, as fábricas não podiam vender carros sem cinto de segurança e no Brasil não era obrigatório. As pessoas morriam por falta de cinto de segurança, muito mais do que hoje, mas era extremamente recomendado. Depois passou a ser obrigatório que nenhum carro saísse da fábrica sem cinto de segurança. Ainda assim, você não conseguia obrigar as pessoas a utilizarem, porque elas se sentiam amarradas porque elas nunca haviam dirigido com cinto de segurança. Bom, depois de um tempo, passou a não só a ser obrigatório o carro novo que saía da fábrica, mas o carro velho que, se não mandasse instalar, não podia circular e a pessoa que não utilizasse estaria multada. Bom, agora a gente não discute mais se precisa usar cinto de segurança ou não. Se você não usa, você sabe que vai ser multado e muita gente ainda morre por não usar cinto de segurança, mas é muito mais raro hoje você ver alguém dirigindo sem cinto de segurança do que se via há 30 anos atrás. Então, durante o tempo em que foi obrigatório, no início, nos primeiros anos, a gente via muita gente dirigir sem cinto de segurança e nem ser multado, que dava sorte, sei lá. É mais ou menos isso. É obrigatório há mais ou menos 10 anos que se tenha a aprovação do Comitê de Ética
para realizar pesquisas na área de ciências sociais. Antes era só nas ciências naturais, porque lidava com a saúde e tal. Agora, já faz uns 10 anos que é obrigatório em toda a área de pesquisa, não importa qual seja. Quando você desenvolve um projeto de pesquisa, não passa pelo comitê de ética e defende, o que acontece? A banca que aprovou o seu trabalho deu o aval ético para a pesquisa que você realizou. É isso que acontece. Por isso a sua pesquisa não foi invalidada, porque a banca aprovou. Quando você vai publicar numa revista de alto nível, os reais extratos top do mundo, e a sua pesquisa é resultado de experimento, se você não tiver a aprovação de um comitê de ética qualquer, aquela revista não publica o seu artigo. Ah, mas meu artigo tem isso e eu escrevi e foi publicado pela revista A1X do Brasil. No Brasil. Isso acontece. E é o mesmo princípio. Quando a revista X publicou, o editor, o conselho editorial, acabou de te dar o passe ético. Como eles aprovaram e publicaram, uma vez publicado, não existe mais conflito ético. Existe o aval daquele periódico, do mesmo jeito que o aval da banca, com relação à questão ética, porque eles aprovaram a publicação. Agora, se fosse uma revista de alto impacto, e a gente vai falar disso aí para frente, né, tivesse um alto fator de impacto, ela não arriscaria a reputação do impacto dela para publicar um artigo sem aprovação de comitê de ética, se ele lida com experimento. Ah, mas eu nunca ouvi falar nisso. Mas vai ouvir falar, porque isso já é falado no mundo inteiro há quase 10 anos, na área de ciências sociais, que é a grande área de pesquisa onde estão as artes e onde está a música. Então, mas então eu só vou me preocupar isso lá para frente. Bom, se você não tem nenhuma intenção de fazer uma publicação de alto nível, você não precisa se preocupar com isso, porque os grandes periódicos de alto nível não vão publicar. A menos que a sua pesquisa não lide com o aspecto de campo, não tem terceiros envolvidos, daí ninguém tem nada a ver com o comitê de ética. Tá bom? Eu estou falando se você tem um texto que é resultante de uma pesquisa de campo que envolveu várias pessoas de uma instituição e você não tem uma aprovação do comitê de ética para apresentar, que no nosso caso no Brasil está centralizado na plataforma Brasil. Se você não tem isso, seu projeto não passou por lá antes de você realizar a pesquisa, você não tem aprovação de comitê de ética. Você só vai conseguir publicar no Brasil. E você só vai conseguir defender num programa de pós-graduação no Brasil. Mas o programa pode? Não deveria. Todo e qualquer programa de pós-graduação deveria ter como condição aprovar um projeto que envolve pesquisa de campo apenas depois que ele for aprovado pela plataforma Brasil. Isso está na legislação, isso está nas orientações da CAPES. Mas eu defendi o meu trabalho no programa XXX, que é altamente bem classificado na CAPES, e nunca fiz isso. Novamente, a coordenação do programa, a banca que aprovou o trabalho, ao fazê-lo, deu para você o aval. Mas então isso está errado? Gente, não está correto. Mas eu não posso dizer também que está errado, porque eu não posso tirar a autoridade do programa de pós-graduação e da banca de terem aprovado o trabalho. Não está de acordo com a legislação. Tá? A legislação é muito clara que o termo de consentimento livre e esclarecido é obrigatório, não é optativo. A aprovação de um comitê de ética é obrigatória, não é optativa. Mas, se chegar ao ponto de você chegar à banca e defender e for aprovado, a questão ética está resolvida. Tá bom? Porque a banca aprovou.
Consequências que isso pode ter no futuro da minha pesquisa. O futuro sempre só vai estar ameaçado quando você tiver esse desejo, essa ambição de partir para publicações de alto nível no exterior, que é a menina dos olhos do Ministério da Educação. E aí, olha, a parte, independente de quem seja o ministro, há muitos anos o processo de internacionalização da educação no Brasil, da pós-graduação, das pesquisas, é objeto de desejo da pós-graduação, da CAPES, do Ministério. Se quer a internacionalização em primeiríssima instância. A última regulamentação da CAPES coloca a internacionalização como prioridade, tá? Prioridade. Então, o futuro, para quem quer estudar ou para quem dá aula em pós-graduação, é prestar muita atenção em tudo que diz respeito à internacionalização do conhecimento, o que implica em buscar publicações internacionais. Ontem eu recebi um edital da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp, prorrogando o prazo para auxílios para publicação em periódicos de alto impacto no exterior. É para isso o dinheiro. Publicação em língua estrangeira em periódicos de alto impacto. É claro que isso é bastante motivado pela área médica, no momento que a gente está, em que todas as universidades querem que as suas equipes desenvolvam alguma coisa relacionada à infectologia e que coloque a universidade visível no mundo, por ajudar de alguma forma no progresso aí dos estudos com relação ao coronavírus. Mas e a gente está um pouco longe dessa competição, nós na área de música, particularmente na performance musical. Mas é para ficar de olhos abertos. Até um orientando meu, né, que agora é doutor, me escreveu, falou: Sônia, vamos publicar uma coisa juntos? Eu falei: poderíamos, só que não estará pronto em 15 dias em língua estrangeira, no nível para se enviar um periódico de impacto internacional. Teríamos que ter planejado isso há muito mais tempo. E é isso, o texto tem que estar pronto em nível de publicação, em no máximo 15 dias, então ele tem que ser uma coisa que você já vem trabalhando há um bom tempo. Não dá para sentar aí e fazer um rapidão assim, né? E neste caso em particular, se a pesquisa foi resultado de um trabalho de campo e eu não tiver feito esse processo todo, nem gasta tempo em escrever em língua estrangeira, não será publicado por nenhuma revista de alto impacto no exterior. Então, assim, mas Sônia, eu sou da iniciação científica, por que eu tenho que me preocupar com isso? Nesse momento, você precisa ter conhecimento disso, para saber que se você, antes de você pensar, mas eu quero fazer entrevista, eu quero fazer questionário, você tem que ser capaz de elaborar o seu projeto de pesquisa, capaz de desenvolver a parte da metodologia e anexar todos os documentos referentes à pesquisa de campo. E um deles, não são muitos, mas um deles, e talvez o mais importante, seja o termo de consentimento livre e esclarecido. Ele vai junto com o modelo de questionário, não precisa ser um questionário definitivo que você vai aplicar, mas assim, as linhas gerais do tipo de questionário que você está planejando apresentar, o tipo de pergunta. Vamos supor que você tenha 4 tipos de pergunta. São perguntas de várias coisas, mas basicamente 4 tipos de pergunta. Então eu preciso ter pelo menos isso. Olha, o questionário terá mais ou menos tantas questões com esses 4 tipos de perguntas, porque o comitê vai querer saber. As informações sobre risco, informações sobre financiamento, se você tem financiamento, se você não tem financiamento. Se você não tem financiamento, vai explicar como é que você vai aplicar esse questionário sem ter nenhum financiamento.
Aí é claro, talvez você tenha que explicar o óbvio. Bom, vai ser feito em distância, as entrevistas serão feitas pelo Skype, aí você tem que explicar, né? Porque como que você vai fazer uma pesquisa de campo que vai abranger o Brasil inteiro se você não tem financiamento nenhum? Você vai ter que explicar e as pessoas vão entender. Você só não pode achar que eles vão adivinhar, eles não vão adivinhar nada. Eles também não são pagos para adivinhar nada. Eles só vão avaliar o que você escrever. O que você não escrever, eles não vão avaliar. Eu costumo brincar com os meus alunos, dizer assim, professora, mas foi isso que eu quis dizer. Aí eu falei assim, mas eu não quis entender. É simples assim, não é? Então, assim, em pesquisa a gente não quer dizer. Ou você diz ou você não diz. Se você não diz, você não pode exigir que a pessoa subentenda nada. Porque pesquisa é objetiva, né? Não tem um lugar que seja mais direto, objetivo, que no seu projeto de pesquisa. Você vai fazer um projeto que você deixa a interpretação de quem vai avaliar o que ele acha, aí você já está começando meio enrolado, né? Oi, Edmundo. Oi, Roberta. Winning, é assim que fala? If winning. Bom, então estamos chegando aí ao final dos nossos 30 minutos diários. Eu quero dizer que hoje eu tive a satisfação de também conversar com Edmundo Hora, professor Edmundo Hora, cravista, e que na semana que vem ele vai nos honrar com uma sessão de 30 minutos. E o Felipe Melo também, que eu falei para vocês sobre a tradução, aquela teoria do intérprete tradutor, e mais alguns convidados que eu vou ter. Então, a semana que vem, de terça a sexta-feira, eu vou ter uma série de 4 convidados que vão estar aqui comigo conosco online, não é? No Facebook online, e que vão poder falar com vocês sobre assuntos totalmente relacionados a teorias, fundamentos que a gente pode usar na pesquisa em performance. Tá bom? Assim vocês não cansam tanto de mim, não é? E vão poder, semana que vem a gente vai completar aí 30 dias, né? Um mês seguido então acho que está na hora de diversificar um pouquinho, vocês ouvirem outras vozes, porque tem muita gente, muitos pesquisadores competentes aí acompanhando a minha live, então eu estou convidando aos poucos que participem. Oi, Haran, Luciana, Concília, bem-vindos, né? E aí, se você tiver, novamente, como eu sempre falo, estamos aqui desde o dia 21 de março, todos os dias, às 15 horas, por 30 minutos, conversando sobre metodologia de pesquisa em performance musical. Se você tem dúvidas, se você tem perguntas, escreva na live que você está assistindo. Comente no post da live que você está assistindo, mesmo que já tenha acabado, você coloca a sua dúvida, sua sugestão, sua pergunta, e que depois da live ou antes da próxima eu vou ler e abordo aqui no dia seguinte ou assim que for possível, tá bom? Todo mundo é sempre bem-vindo. Muito obrigada pela honra de ter você aí do outro lado, e vamos juntos aguentando essa quarentena, né? Muita água, muito álcool em gel, muito amor, muita paciência, sobretudo muita paciência, ou a gente não aguenta, tá bom? Super beijo, até amanhã.